Oi, gente. O prefeito de Porto Alegre realizou um discurso de posse em que ele fez uma defesa aberta da ditadura militar e comparou defender a ditadura militar com defender socialismo. Eu vou, obviamente, desmontar os argumentos dele e também mostrar como é que isso repercutiu em como outros políticos comentaram sobre isso e tudo mais. Vamos só ver um trecho da fala dele e depois comentar. Vamos lá. E lutei muito por democracia e acho que é o pior dos regimes, exceto os outros. Eu quero que esta tribuna e das 6.000 casas legislativas municipais do Congresso Nacional, que um parlamentar ou qualquer do povo diga: eu defendo a ditadura, ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão. E lutei muito. Ele fica dizendo que lutou pela democracia, mas defende que é liberdade de expressão dizer que um parlamentar sair defendendo a ditadura militar. Sabe o que ele ignora? E aí, antes de ir para a repercussão, ele ignora várias coisas. Ele ignora o fato, e isso diferencia já de cara dos socialistas, né? É que foram os bolsonaristas que ficaram na frente de quartéis pedindo um golpe de Estado, usando essa, entre aspas, liberdade de expressão, que não tem liberdade de expressão para querer acabar com a liberdade de expressão, isso é meio óbvio, né? Seria tolerar aquele que quer destruir a própria democracia, mas enfim. Tivemos isso no Brasil, os acampamentos golpistas, tivemos o 8 de janeiro, tivemos também, as investigações estão mostrando, o presidente de então derrotado, né? Conspirando com militares, né, inclusive o Braga Neto, que já está preso, por obstruir as investigações, para realizar um golpe de Estado, para implementar uma nova ditadura militar. Então, não se trata uma coisa apenas no âmbito teórico, sabe? É uma coisa prática que ameaçou recentemente a democracia brasileira, que ameaçou terminar com a democracia brasileira. No entanto, para o povo que fica falando de socialismo, e comunistas revolucionários, eu não estou sabendo de nenhum movimento socialista ou comunista nas Forças Armadas ou armado defendendo uma revolução e que tenha qualquer tipo de viabilidade. Qualquer tipo de viabilidade. Se aparecer alguma figura aí armada tentando isso, com certeza seria presa também. Mas enfim, não tem nenhuma viabilidade. E a ameaça recente, claramente, foi uma ameaça vinda da extrema-direita. Não só nos acampamentos, não só no 8 de janeiro, mas também o próprio Bolsonaro e seus apaniguados. Uma outra coisa que ele ignora, e aí o discurso traz o seguinte, ó, ele diz o seguinte, cadê? Ele equipara o socialismo à ditadura, mas também quero que aquele que defende o comunismo, o socialismo, dizendo que não acredita na democracia liberal, ele não pode ser processado, porque isso também é liberdade de expressão. Aí ele tenta equiparar e dizer que defender a ditadura é a mesma coisa que defender socialismo. Ele ignora que existem socialistas e comunistas que são contra a democracia liberal, mas querem a superação da democracia liberal por um caminho democrático, pelo consenso, não necessariamente pela revolução violenta. Então, ele ignora que partidos políticos socialistas, partidos políticos comunistas, muitos deles políticos e parte da militância, defende sim a superação do capitalismo, a superação da chamada democracia liberal para uma democracia participativa, mas querem fazer isso dentro do sistema democrático e aprofundando ele, não rompendo com ele, não acabando com a democracia, não impondo uma ditadura. Tem aquele pessoal da velha guarda que fala em ditadura do proletariado com revolução, embora a ditadura do proletariado possa ser interpretada como o governo da maioria da classe proletária. Enfim, isso é uma discussão acadêmica para um outro momento, e quem quiser saber mais sobre isso, o ideal é fazer o meu curso sobre o pensamento político de Karl Marx. O link está no comentário fixado desse vídeo, e lá eu explico ditadura do proletariado e tudo mais, e essas ideias dentro do pensamento do Karl Marx, né? Mas ele ignora, o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, ignora tudo
isso, né? Ele ignora que é possível ser socialista, ser comunista e defender o aprofundar da democracia, a superação da democracia liberal sem violência. Já um regime ditatorial, como nós tivemos da ditadura militar e a ameaça recente, ele era tão claramente violento, o passado, que prendeu, torturou e matou pessoas. E o que estava proposto agora estava planejando matar Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin. Então era claramente, obviamente, violento, né? Então, é óbvio que isso chocou um monte de gente. E aqui temos a fala, por exemplo, da deputada Maria do Rosário. Lamentável discurso de apoio aos golpistas e contra a democracia na posse lá em Porto Alegre. É não entender o momento do Brasil e a responsabilidade política. Lamentável duplamente. Até agora a cidade não recebeu cuidados básicos para a prevenção dos alagamentos. Trabalhe mais para todos. Sobre essa parte aqui dela dizer não entender o momento, é exatamente o que eu estava falando sobre o momento atual, que tem a ver com toda essa movimentação que aconteceu de acampamento golpista, de 8 de janeiro, do Bolsonaro e dos outros indiciados, enfim. Vamos lá. A vereadora Natasha Ferreira classificou a fala como criminosa, revoltante. Temos ódio e nojo da ditadura. Isso não é liberdade de expressão, é crime, né? Disse ela. Nas redes sociais, né, o Leonel Hadi também se manifestou. Vamos ver a fala do Leonel Hadi. Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, faz apologia ao crime na sua posse no dia de hoje. É um absurdo. Segundo ele, ninguém pode ser punido por defender a ditadura militar, porque isso é liberdade de expressão. Então eu vou ler para o nosso nobre prefeito, que em tese também é advogado, o artigo 286, parágrafo único do Código Penal. Incitar publicamente a prática de crime, pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Ou seja, defender a ditadura é crime sim, prefeito, e o senhor deve ser responsabilizado por ser um fascista que ganha dentro da democracia um espaço para defender golpes de Estado. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Pois é, e aí eles citam o artigo demonstrando que incitar as Forças Armadas a realizar um golpe é um crime. Então todo mundo ali dos acampamentos golpistas, todos os bolsonaristas que ficam incentivando o golpe, estavam cometendo crime segundo a nossa Constituição. Mas enfim, Fernanda Melchiona, a fala de Sebastião Melo sobre a defesa da ditadura é grave e repugnante, fazendo coro ao discurso da extrema-direita que tenta encobrir seus crimes, né? Enfim. O prefeito reeleito sustentou que defender a ditadura seria apenas uma questão de liberdade de expressão e tal. Dayana Santos, vergonha em pleno discurso de posse, o prefeito Sebastião Melo disse que defender, enfim. É muito, muito, muito complicado, e tudo que eu tenho a dizer sobre isso é que, mais uma vez, nós vemos a tentativa de se normalizar, de se naturalizar a defesa da ditadura militar. E não se pode tolerar isso, porque é muito bom lembrar que, embora a tentativa de golpe do Bolsonaro e dos seus aliados tenha sido derrotada, foi por muito pouco, viu? Estivemos próximos de mais um golpe militar no Brasil. O que significa que todas essas forças que conspiram e que favorecem um contexto discursivo favorável ao golpe têm que ser repudiadas. Tem que ser repudiadas, sim. Nós temos que fazer uma defesa irrestrita da democracia. Não porque a democracia burguesa, liberal, seja suficiente, porque obviamente ela não é. Mas ela é o mínimo para evitar o pior do neofascismo. O pior do neofascismo. E nós temos que ir além dela, nós temos que aprofundar a democracia, nós temos que ter uma democracia popular, uma democracia econômica, nós temos que ir nesse caminho, utilizando as ferramentas que existem na democracia, mas indo além, aprofundando, para fechar a porta de forma definitiva em relação ao fascismo. Porque enquanto, e essa é a observação importante, enquanto vivemos em um país com um capitalismo em que
as instituições são e os direitos sociais são permanentemente ameaçados pela lógica e pela ideologia neoliberal, o fascismo estará sempre à espreita, sempre pronto para assumir com autocracia e com ditaduras. E nós temos que ter clareza disso, e por isso o nosso combate não é apenas com a extrema-direita pelo seu autoritarismo, mas é a extrema-direita e a direita também pela sua agenda econômica, pela sua agenda social. Porque só uma agenda social mais ousada, uma agenda social que vai para além das condições de possibilidades desse capitalismo e que coloca o horizonte de uma sociedade pós-capitalista, pode, de fato, superar essa ameaça de forma definitiva. Eu sou André Teixeira Jacobini, o canal A Nova Máquina do Tempo, e se você quiser saber mais sobre esse horizonte pós-capitalista, eu sugiro fazer o curso sobre o pensamento político de Karl Marx e sua atualidade, porque a quarta aula trata justamente de pessoas que atualizam isso para o momento presente. A gente se vê em breve em um outro vídeo, e se você quiser ajudar a gente, pode se tornar membro, apoiador, além de fazer o curso, ou mandar um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.